A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Eu sou o pastor Júlio Bahia. Gostaria de deixar uma palavra de Deus para a meditação do nosso coração. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, deixe um joinha, deixe um comentário, pois assim você estará ajudando o meu canal. A palavra ao qual eu gostaria de compartilhar com você se encontra em Oséias, capítulo de número 2, e versículo de número 15, que nos diz assim: E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acom, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como no dia da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acom por porta de esperança. Palavra, meu irmão e minha irmã, abençoada. Nós vemos nestes versículos o Senhor falando com o profeta Oséias. E lhe darei dali as vinhas de Acom. E lhe darei como porta de esperança. Palavra ao qual eu gostaria de compartilhar com você estes versículos, que tem por tema: Deus sempre abre uma porta de esperança. Nestes textos sagrados ao qual eu compartilhei com você, nós vemos aqui uma promessa divina de restauração para a nação de Israel, em que eles voltariam a cantar e a se lembrar de seu primeiro amor. Nós vemos aqui uma nação que estava vivendo um tempo de angústia, um tempo de insegurança, de instabilidade. E Deus lhe prometendo que esta nação voltaria novamente a louvar o seu nome. Deus prometeu, nós vemos nestes versículos, que Deus ele prometeu o vale de Acom numa porta de esperança. Nós vemos que Deus é especialista, meu irmão, em transformar lugares ruins em lugares bons, lugares desprezíveis, lugares inabitáveis em lugares de bênção. Nós vemos aqui nestes versículos que até os lugares em que há trevas, lá em Mateus capítulo 4, versículo número 16, vai nos falarmos sobre isso, por mais que seja difícil o lugar, Deus sempre abre uma porta de esperança para o seu povo. Deus sempre tem uma porta de escape para as nossas vidas. Deus sempre tem uma porta de emergência para a nossa vida. Sempre há uma porta de esperança para aquele que está desesperado, para aquele que se encontra muitas das vezes angustiado, sofrendo. Deus ele sempre tem uma resposta para o nosso coração nos dias mais sombrios, nos dias mais difíceis das nossas vidas. Nós vemos o agir de Deus, nós vemos a providência do Senhor em nossas vidas. Nestes versículos ao qual nós acabamos de lermos, nós vemos aqui Deus querendo restaurar a nação de Israel, querendo restaurar o seu povo escolhido e separado para ser uma nação melhor do que as outras nações. Um povo diferente, um povo que verdadeiramente tinha um Deus que trabalhava por sua vida. Deus quer restaurar-nos para sermos melhores e não piores. Deus ele requer que nós sejamos sempre melhores, irmão. Deus ele requer de nós, ele requer o bem para as nossas vidas. Deus tem a chave que abre todas as portas das bênçãos e a porta das vitórias para os nossos filhos, para o nosso lar. Quem sabe nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, neste dia, você precisa que Deus ele abra uma porta para você. Então creia que Deus ele tem o milagre certo, na hora certa, no tempo certo. Deus é o Deus da Bíblia
E é sempre retratado na Bíblia como um Deus que abre porta. Deus prometeu nos abrir as portas e as portas não se fecharão. Lá em Isaías, capítulo 45, versículo de número 1. Paulo e Barnabé relataram que grandes coisas fez o Senhor por eles. E como Deus abriu as portas, né, para que o evangelho fosse pregado aos gentios, para que o evangelho fosse anunciado através dos gentios, através deles, né, para a vida dos gentios. Nós vamos vermos isso lá em Atos, capítulo de número 14, versículo de número 17. Deus abriu grandes portas para Paulo e Barnabé, por ocasião da primeira viagem missionária deles. O apóstolo Paulo, irmão, ele comemorou uma grande porta que Deus ele tinha aberto para ele, dizendo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 9, nos diz assim: porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Nós vemos aqui Paulo ele relatando que Deus havia aberto uma grande porta para ele, né? Mas o adversário estava tentando fechar essas portas. Nós vamos vermos isso aqui. Ora, nós vamos vermos também lá em 2 Crônicas, capítulo de número 2, e versículo de número 12, nos diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12. Então nós vemos aqui que Deus ele é especialista em abrir porta. Quem sabe a porta que você precise que seja aberta, seja uma porta de emprego. Quem sabe que a porta que você precise que seja aberta, seja uma porta da saúde, seja a porta da paz familiar, seja a porta da esperança. Eu não sei qual tipo de porta que você precise que seja aberta, mas Deus ele sabe. Nós vamos vermos lá em Salmos 107, versículo de número 15 e 16, nos diz assim: o salmista pede que louvemos ao Senhor por todas as portas que ele nos abriu. O salmista ele vai, né, pedirmos, relatarmos, para que nós sejamos gratos, para que nós sejamos, louvemos ao nome do Senhor pelas portas que ele se abriu, pela porta que ele abriu em nossas vidas. Louvemos ao Senhor pela bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Oh, Jesus e glória! Quem sabe você, meu irmão, esteja se sentindo incapacitado, fragilizado, fraco. Mas saiba que Deus ele ainda é o Deus que abre porta. As portas que você precisa que seja aberta, Deus ele vai abrir na sua vida. O vale de Acon significa vale da dificuldade, significa o vale da perturbação. Mas nós vamos vermos aqui que em meio à dificuldade, Deus ele estava abrindo uma porta de esperança para aquela nação. Deus ele estava abrindo uma porta de socorro, de escape para aquela nação. Nós vemos aqui que nos momentos mais difíceis, Deus ele sempre tem a resposta certa, no tempo certo e na hora certa. Nosso Deus transforma as situações mais difíceis em oportunidade para realizar milagre. O Deus, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, que nós servimos, ele transforma as situações mais difíceis, as situações mais adversas, para que ele possa realizar milagre em nossas vidas. São oportunidade para Deus transformá-la em vitórias, em bênção, em milagres para as nossas vidas. Nós vemos que Deus transforma o mal em bem. Muitas das vezes a Bíblia nos diz que Balaão ele estava ali tentando amaldiçoar a nação de Israel, mas ele fala: como irei eu amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Deus ele transforma, irmão, os mal em bênção em nossas vidas. Deus ele transforma a maldição em bem. Deus ele transforma as dificuldades em facilidade quando nós
estamos na presença dele. Deus, ele transforma as nossas angústias, as nossas tristezas em alegria e em felicidade. Deus, ele transforma o desespero em esperança. Deus prometeu que o Vale de Acon seria uma porta de esperança para aquela nação. Nós vemos que Deus, ele é o Deus que verdadeiramente é um Deus maravilhoso. Nós vamos vermos lá em Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7, nos diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua esperança? Quem sabe você tem depositado a esperança no dinheiro que você possui? Quem sabe você tem depositado a sua esperança nos recursos financeiros, né? Nessas coisas materiais. Mas, meu irmão, a nossa esperança está em Cristo Jesus. O profeta Jeremias descreve que a felicidade do homem, meu irmão, em primeiro lugar, ela tem que ser colocada em Deus, porque em Deus há esperança para a nossa vida. Nós vemos aqui que Paulo, ele vai nos descrevermos lá em Romanos, capítulo 4, versículo de número 18, nos diz assim: ora, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo relatando acerca da vida de Abraão. Abraão não tinha ainda uma terra, Abraão ainda não tinha filho, mas ele confiou de que ele seria uma grande nação, porque aquele que prometeu, ele era fiel. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo descrevendo, né, a esperança do patriarca Abraão a superar a todos os ensejos, a todas as dificuldades, a toda a expectativa que ele tinha acerca do seu filho que o Senhor prometeu. Quando o Senhor prometeu a Abraão, Abraão estava com 75 anos de idade e Sarai, sua esposa, estava com 65. E aí nós vamos ver nos 25 anos depois do cumprimento desta promessa na vida deste homem. Então, todas as circunstâncias físicas eram desfavoráveis para este casal, né, de anciões quase centenários, que daria à luz um filho. Porém, Abraão não duvidou da promessa por Deus. Né? Abraão não duvidou da promessa por incredulidade. Antes, as fortaleceu através da fé, dando glória ao Senhor. Nós servimos a um Deus de esperança e depositamos nele, irmão, a nossa esperança. O Deus da esperança tem uma porta aberta para você. O Deus da esperança, ele tem uma porta de esperança para você. Acredite, o Deus de esperança vai encher-nos de gozo, de felicidade, de paz, de harmonia e de verdadeiramente que ele é o nosso Deus e ele vai cumprir as suas promessas em nossa vida. Que abunde verdadeiramente a esperança, a virtude do Espírito Santo na sua vida. Qual é a porta que você precisa que seja aberta? Creia que Deus, ele vai abrir as portas que você tanto deseja. Quem sabe seja uma porta de emprego, quem sabe seja uma porta da saúde, ou financeira, ou da família. Deus, ele vai abençoar a sua vida. Receba esta palavra, que Deus abençoe.